Bem, vamos lá descodificar isto. Imaginemos um cenário típico ali da década de 1890, no Porto. Temos um pequeno padeiro, um alfaiate ou o dono de uma modesta mercearia de bairro. Certo? O esperado seria que estas pessoas estivessem estritamente focadas nas suas montras, não é? Em vender os seus produtos, que saem a organizar a iluminação da rua no São João. É o normal. Sim, sem dúvida. É essa a imagem clássica que temos do pequeno comércio. Exato. Mas e se de repente descobríssemos que esse mesmo grupo de pequenos lojistas se uniu e acabou, a ditar a política colonial do Império Português? Uau! Ou a forçar o governo central a escavar túneis ferroviários em granito maciço? Eles tinham até a capacidade logística de parar uma cidade inteira. É um contraste brutal, porque historicamente assumimos sempre que o lojista comum não tem tempo, ou capital, ou influência para jogar xadrez geopolítico. Pois não. E é por isso que a nossa exploração aprofundada de hoje vai desenterrar esta história. Temos como base um arquivo riquíssimo, o documento 568 do blog Porto de Antanho. É um acervo incrível. Sim, cheio de notas, atas e recortes de imprensa. A nossa missão aqui é descobrir a história do Centro Comercial do Porto, uma associação nascida em 1887. Não queremos falar apenas de burocracia antiga, mas sim de como se construiu um poder cívico tremendo. Precisamente. E para dar algum contexto, o final do século XIX foi uma época de grandes convulsões económicas e sociais. O surgimento deste centro comercial é um espelho perfeito dessas tensões. Agora, a primeira coisa que salta à vista nestes documentos é uma aparente redundância. A cidade do Porto já tinha a famosa Associação Comercial do Porto. Para que fundar outra associação? Pois a questão é que a velha associação comercial representava os interesses da grande burguesia. Estamos a falar dos grandes exportadores de vinho do Porto, dos magnatas da indústria. Ah, os peixes graúdos. Exatamente. Pessoas com muito capital e, mais importante, com acesso direto aos ministros em Lisboa. O tal padeiro ou o dono da retroçaria sentia-se completamente invisível no meio disso tudo. Claro, o século XIX estava a terminar, havia as novas dinâmicas da Revolução Industrial, mas as clivagens de classe dentro do próprio comércio eram gigantescas. Completamente. Os pequenos lojistas não se sentiam de todo defendidos. Mas eles não se juntaram só por capricho, pois não. O texto fala de uma origem curiosa, uma comissão de vigilância de 20 elementos, e diz que nasceu de um momento de desespero devido à tal anarquia dos serviços aduaneiros. O que é que isto quer dizer na prática? Imagina uma crise moderna nas cadeias de abastecimento. Lembras-te quando aquele navio gigante ficou encalhado no canal do Suez e as lojas ficaram sem estoque durante semanas? Sim, foi o caos total nas entregas. Pronto. O que se passava na Alfândega do Porto no final do século XIX era uma versão permanente disso. A burocracia era tão ineficiente, havia tanta desorganização, que as mercadorias ficavam semanas retidas nos cais. E é aqui que entra a tal clivagem de classes, não é? O magnata da associação comercial tem crédito, tem grandes armazéns. Se o navio atrasar um mês, ele aguenta bem a pancada. Exatamente. Mas para o pequeno lojista, que precisa de vender aqueles tecidos ingleses nessa mesma semana para pagar a renda da loja, um mês de atraso é a falência garantida. A tal anarquia aduaneira era uma ameaça existencial. Eles juntaram-se mesmo com a corda na garganta. Isto faz-me lembrar aqueles grupos de donos de pequenos cafés de bairro de hoje em dia. Unem-se para combater as políticas de um lobby de multinacionais gigantes. É aquele sentimento intemporal de pequenos contra gigantes, não achas? É uma excelente analogia e o crescimento deles foi absurdo. Começaram com 20 pessoas em 1887 e no ano seguinte já eram 600 associados. A sério? Um salto gigante? Sim. Tiveram de saltar por várias sedes para acomodar toda a gente. Foram para o Largo dos Lóios, depois instalaram-se no Palacete Balsemão, ali na Praça Carlos Alberto, e já em 1906 foram para a Praça Santa Teresa, onde mais tarde estaria a seguradora mundial. Mas imagino que a relação deles com a velha associação comercial fosse terrível, não? Uma verdadeira guerra aberta. O que é fascinante aqui é que, na verdade, não foi. O pragmatismo falou mais alto. Podiam ter ficado em trincheiras, mas logo em 1893 já trocavam correspondência oficial a afirmar interesses comuns. Que pragmáticos. Muito. Quando tocava a fazer frente às políticas de Lisboa, percebiam que o comércio do Porto tinha de falar a uma só voz. Percebo.
E depois de se estabelecerem, o centro comercial não se limitou a debater as taxas e alfândegas. Eles começaram a envolver-se em problemas estruturais e sociais graves da cidade, certo? Sem dúvida. E os buracos sociais eram gigantescos. O Estado oferecia zero rede de segurança na época. Se um trabalhador sofresse um acidente fatal, a família ficava literalmente na miséria. E o Centro Comercial do Porto esteve, por exemplo, na primeira linha de socorro às vítimas da tragédia marítima de 27 de fevereiro de 1892. Uau! Apoiaram os pescadores, pois foi. E no ano seguinte, em 1893, fundaram um Instituto de Proteção às Classes Trabalhadoras na sua própria sede. Sim, e a linguagem que usavam nas atas era implacável. Exigiam o fim do abandono absoluto daquela população que eles chamavam de heroica. Chegaram a cobrar cotas de 5.000 réis para proteger inválidos do trabalho, viúvas e órfãos. Isso é uma visão social super avançada. Eles perceberam que uma economia local só funciona se o tecido social não estiver a colapsar, e essa visão estrutural da cidade aplicou-se também à engenharia pesada. O que nos leva àquela história inacreditável da Estação de São Bento. A 7 de novembro de 1896, a locomotiva Miragaia sai finalmente de um túnel rasgado a granito. Exato. E quem estava lá a discursar com grande pompa era o presidente do centro comercial, o Ezequiel Vieira de Castro. E ele faz questão de elogiar a pressão da opinião pública, não é? Ou seja, as petições deles próprios sobre o governo para acabar a obra, que até esteve parada por acidentes mortais. Mas há aqui uma coisa que me faz muita confusão. Diz. Mas porquê mover montanhas e escavar túneis em granito puro por causa de um troço de apenas 2,5 km entre Campanhã e São Bento? Não seria um capricho burguês? Se ligarmos isto a um panorama mais abrangente, faz todo o sentido. Naquela época, Campanhã não era a zona urbana integrada que conhecemos hoje. Era um arrabal de longínquo nos limites do Porto. Certo, ficava longe do centro. Imagina desembarcar toneladas de mercadorias lá e ter de contratar carroças para descer caminhos de terra batida ou enfrentar a terrível subida da marginal da Rua do Freixo. Claro. Ter o comboio a chegar diretamente ao centro da cidade, onde as lojas efetivamente existiam, devia ser uma revolução logística vital. Poupava um imenso tempo e dinheiro. Exatamente. Aquele troço foi uma questão de sobrevivência económica e provou que eles já dominavam a transformação física da cidade. E se achávamos que eles só se preocupavam com as ruas do Porto, a parte onde a história fica mesmo interessante é esta. A atenção deles virou-se para o ultramar, para as colónias, com uma audácia política surpreendente. É verdade. E tudo culmina na célebre conferência de 12 de dezembro de 1891, na sede do Centro Comercial. O orador foi um homem chamado Álvaro de Castelões. Pois a curiosidade rápida sobre ele. Ele não tinha Castelões no nome. Chamava-se Álvaro de Castro Araújo Cardoso Pereira Ferraz. Pois era, um nome bem comprido. Adotou o nome por ser filho do segundo Visconde de Castelões. E a questão é que ele não era só um teórico de café. Ele tinha combatido em Moçambique, no Rio Xir. Precisamente, ele conhecia a realidade do Império Português no terreno. E o que ele defendeu abertamente nessa conferência foi, cito, alienação de todas as colónias provadamente inúteis. Espera aí. Alienação? Vender as colónias? Sim, alienar, livrar-se delas. Ele não queria sujeitar o país a um domínio, nas palavras dele, inglório. Isso é uma bomba autêntica. Assumir que Portugal devia livrar-se de colónias inúteis logo a seguir ao trauma do ultimato britânico de 1890. Quer dizer, o orgulho nacional estava ferido. Isto é o equivalente a ir hoje a uma conferência de tecnologia e propor o fim da internet. Uma coragem política brutal para a altura. É verdade, mas é preciso sublinhar que, olhando de forma imparcial para as fontes, esta pluralidade de opiniões no seio do centro comercial reflete uma época complexa. Como assim? Os modelos económicos do país estavam a ser repensados criticamente por quem lidava todos os dias com balanças comerciais. Para eles, patriotismo era ter um país financeiramente viável, não apenas bandeiras espalhadas pelo mapa a dar prejuízo. Enfiaram um protesto formal ao rei contra o Parlamento, opondo-se à concessão de monopólios comerciais nas colónias. E em 1900 já tencionavam criar um museu colonial e comercial. E esta ligação ao Império atinge o seu clímax quando o centro comercial decide mostrar o seu poder nas ruas. Eles transformaram-se num autêntico promotor de eventos de massas para receber a figura política mais polarizadora da época, Mozinho de Albuquerque.
Estamos a falar de janeiro de 1898, certo? Exatamente. Uma comitiva encabeçada por António Ramos Pinto foi de propósito a Lisboa convencer Mouzinho a vir ao Porto. E quando ele chega à campanha, é o esplendor absoluto. Sim, o documento descreve uma recepção monumental. Levam-no num vistoso landeu, aquela carruagem aberta, ruas embandeiradas, morteiros no ar, fazem banquetes faustosos servidos na famosa beixela de prata de Dona Sofia Roque-Lima. Não pouparam nada. E depois foram a espetáculos no Teatro Carlos Alberto ver a revista Tintim por Tintim e a uma audição da ópera Aida, no São João. E ainda rebatizam a rotunda da Boa Vista para a Praça Mouzinho de Albuquerque. Para culminar, fazem uma grandiosa marcha luminosa aos flambeaux, com tochas pelas ruas da Baixa. O que me leva a perguntar, será que o centro comercial fez esta festa gigante apenas por puro patriotismo e adoração colonial, ou foi um aviso ao governo de que o Porto conseguia parar a cidade quando queria? Isto levanta uma questão bastante importante sobre a dinâmica do poder. As instituições burguesas usavam frequentemente estas visitas glorificadas de heróis militares para consolidar a sua influência perante o poder central. Exibição de força pura. Sem dúvida. Mas, como sempre recordamos, não tomamos partido político nisto. O Mouzinho era idolatrado pelo regime como o herói de Chaimite, mas enfrentava o desdenho total da oposição republicana. Sim, era uma figura incrivelmente divisiva. E o desfecho de tudo isto é profundamente trágico. Em 1902, vítima de depressão e teias de intrigas políticas constantes, o Mouzinho acabou por se suicidar a tiro num cupê na Estrada das Laranjeiras, em Lisboa. É um fim desolador, sugado pela mesma máquina política que estas instituições tentavam manipular. É verdade, ilustra bem o peso esmagador das intrigas políticas dessa era. Mas, voltando ao nosso grupo de comerciantes, eles continuaram o seu caminho, imunes a estas tragédias individuais. O centro comercial sobreviveu a monarquias, revoluções e à própria Primeira República. O documento mostra que até participaram no Conselho Económico Nacional durante o governo da União Sagrada, entre 1916 e 1917. Sim, mantiveram uma relevância impressionante, juntando evolucionistas e democráticos em plena guerra. E a presidência do Luís Augusto Marques de Sousa, a partir de 1913, foi muito marcante. E na década de 30 ainda há muita atividade nas atas deles. Hospedavam apresentações fulcrais, tipo a do tenente Henrique Galvão, que preparava a exposição colonial de 1934, e no ano a seguir as sedes serviam para reunir agremiações de construtores civis e indústrias de padaria. Mas é precisamente aqui que a narrativa sofre um corte. Como o texto detalha, o centro comercial não sobrevive até à década de 1940. É o seu fim definitivo. Mas como? Uma entidade poderosa dessas não vai simplesmente à falência? E não foi falência financeira. O declínio foi puramente ditado pela entrada em vigor das novas leis associativas do Estado Novo, que aplicavam as teorias corporativistas. As tais leis que tornavam o associativismo livre e legal, certo? Então, o que é que isto tudo significa na prática? Porque, quer dizer, é de uma ironia dolorosa. Uma associação nascida da rebeldia contra as alfândegas que fura túneis, domina a política colonial e sobrevive ao caos de várias mudanças de regime, acaba extinta silenciosamente por uma simples cantada estatal de um novo modelo. É isso que sintetiza o legado deles. Com o corporativismo, o Estado Novo exigia que todas as agremiações fossem integradas e vigiadas pelo Estado. O ecossistema jurídico do Centro Comercial do Porto desapareceu. Foram apagados da lei. Sim, mas quem nos ouve tem de lembrar que, embora a instituição física tenha sumido, a estrutura atual da cidade carrega o eco invisível destes comerciantes. Desde a estação de São Bento até à Praça Mouzinho de Albuquerque, o impacto deles é palpável. É um legado físico e histórico gigantesco. Em resumo, vimos hoje como uma pequena comissão de vigilância aflita se transformou numa força capaz de moldar infraestruturas vitais, ditar debates coloniais intensos e organizar festivais políticos de massas. Um percurso notável. E agora deixo quem está a ouvir com um último pensamento provocador para reflexão. Que os documentos me inspiraram. Sabendo que o Centro Comercial do Porto, com todo o seu poder e ação social, foi legalmente apagado apenas por uma alteração das teorias políticas do país no Estado Novo, surge uma questão um pouco perturbadora. Diz lá.
Quantas outras instituições vitais, organizações criativas e fundamentais na defesa das classes trabalhadoras em todo o país não terão sido silenciadas ou absorvidas da mesma forma? Apagando assim da história local vozes que podiam ter moldado o futuro das nossas cidades de uma forma completamente diferente, se tivessem tido a liberdade de continuar a existir. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem nesta análise aprofundada de hoje. Continuem curiosos e até à próxima.